Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Fico muito feliz de estar aqui nesse lugar e adorar o Senhor juntamente com vocês. 2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler do 1 até o 13, em nome de Jesus. Está escrito o seguinte, na santa e bendita palavra de Deus. Disse Davi: ainda resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no a que viesse a Davi. Perguntou-lhes o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhes o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu usasse de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e os teus filhos, e os teus servos, recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. O que é graça? O termo graça veio do latim gratia, que significa benevolência, mercê, favor que se dispensa ou que se recebe. Também corresponde às características agradáveis de uma pessoa. Aquela pessoa, ela tem graça. Antigamente, não era perguntar o nome da pessoa, era perguntar a sua... Vem comigo. Perguntar a sua... Qual é a sua graça? Aí a pessoa respondia: Marcílio Oliveira. Para o paraense, a palavra graça tem alguns sentidos também. O paraense, quando o paraense é muito inconveniente, está falando algumas coisas assim, a gente diz: para com a tua... Isso, me ajuda aí. Para com a tua... Ou então, quando ele está muito querendo fazer gracinha, a gente fala: mas tu quer fazer graça? Quando tem alguma coisa de graça numa loja, você pega assim ou não? Eu pego, não sei você. Quando nós entramos na igreja, a gente aprende que graça é favor imerecido. Tem duas palavras na Bíblia que elas andam juntas, parecidas
mas elas têm um sentido diferente. Misericórdia e... Vamos lá. Misericórdia e... graça. Toda vez que eu fizer assim, você já sabe o que é. Para falar, graça. Vamos encerrar. Misericórdia e... isso. Aí você fica comigo. Misericórdia e graça é muito parecido, são atributos de Deus. A síntese dessas duas palavras está em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos, porque todos somos pecadores. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom presente, mas o dom gratuito, graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é graça. Estamos no tempo da graça, a gente aprende isso também. Na graça de Deus, não é você que procura Deus, é Deus que procura você. Na graça de Deus, você não precisa bater na rocha. Na graça de Deus, você só precisa falar com a rocha. Na graça de Deus, você pode até ser engolido por um peixe, mas ele vai servir de transporte para você cumprir o propósito de Deus. Na graça de Deus, você não sente falta de nada, porque tem um pastor que supre as suas necessidades. Na graça de Deus, não é você que pega o peixe na rede, é o peixe que pula na rede dentro do teu barco. Na graça de Deus, não é você que oferece água para Jesus, é Jesus que te dá a água da vida para você beber. Isso é graça. Na graça de Deus, você não se salva pelos teus méritos. Aliás, ninguém se salva. A graça de Deus é que Deus vai nos salvar pelos méritos de Jesus na cruz. Isso é graça. Mas eu quero entrar no texto. Eu vou ilustrar o que é graça nesse texto da Bíblia. Davi tinha uma amizade muito grande com Jonatas, filho de Saul. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Na Bíblia tem 2 Mefibosetes. Quantos Mefibosetes? 2. Um Mefibosete era filho de Saul. O outro Mefibosete era filho de Jonatas. Então, o primeiro Mefibosete era tio do segundo Mefibosete. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu aí? São 2. O primeiro foi entregue aos gibeonitas. Está em 2 Samuel 21, 8 ao 9. O segundo Mefibosete, ele tinha uma ama que cuidava dele enquanto o pai estava na guerra, enquanto o avô estava na guerra. Mas chegou um momento na guerra contra os filisteus que o rei Saul começa a perder a batalha e Jonatas morre. Ao saber que Jonatas morreu, Saul se perturbou muito porque ele estava perdendo e tira sua própria vida. Ao chegar essa notícia que o rei estava morto, o príncipe estava morto, o exército de Israel estava perdendo, tinha perdido. No acampamento dos israelitas há um medo, há um pavor, começa uma correria, porque eles perderam a guerra. Então nessa correria, nesse medo, nesse vamos fugir, a ama de Mefibosete pega ele pelo colo e corre na agonia de fugir dos inimigos. Ela deixa o menino cair. E ele cai e quebra ambos os pés. Na queda ele quebra os pés. E eu imagino, a Bíblia não conta, ela deve ter pegado eles mesmo assim e corrido. Só que não curou como deveria os pés de Mefibosete. E calcificou o osso e ele ficou aleijado de ambos os pés. E desde então, Mefibosete nunca mais andou direito, nunca mais conseguiu andar perfeitamente.
Quero abrir um parênteses aqui, você que está me ouvindo. Se alguma pessoa no teu passado te feriu, se alguma pessoa que foi designada para te proteger no passado te feriu, está no tempo de você perdoar. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de perdão. Desde então, a Bíblia diz que Mefibosete foi morar num lugar chamado Lodebar. E crente gosta dessa palavra, né? O significado de Lodebar é não pasto. Mas eu não quero me deter nos significados. Quero me deter na história. Quando Davi assume o trono, presta atenção para mim. Quando Davi assume o trono, uma das primeiras coisas que ele pergunta: tem alguém da família de Saul que ainda está por aí, para que eu possa usar de bondade com ele? Isso é, esqueceu, né? Isso é graça. Graça. É como se Davi estivesse dizendo: tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de graça para com ele? Primeira coisa que eu quero que você entenda: o rei está te procurando. O rei está te procurando. O rei está te procurando em nome de Jesus. O rei está te procurando. Se você quiser aplaudir ao Senhor, fica à vontade. Fica à vontade. Deus sempre nos procurou. Deus procurou Adão quando Adão pecou. Adão, onde você está? Deus procurou Jacó. Jacó. Deus procurou Abraão. Deus procurou Moisés. Deus procurou Josué. Deus procurou Samuel. Deus procurou Davi atrás das malhadas. Deus procurou Pedro lavando as redes após a pesca da noite ter falhado. Deus procurou Saulo, por que me persegues? Já reparou que de vez em quando Deus chama o nome duas vezes da pessoa na Bíblia? Já percebeu isso? Saulo, Moisés. Sabe o que significa isso? Deus está com urgência para falar com alguém. E eu quero te dizer nessa noite: Deus está com urgência de falar com você hoje. Deus está com urgência de falar com você hoje, em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus que procura. João 4:23 diz: mas vem e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus está te procurando, irmão. Imagina só a carruagem chegando, os soldados chegando lá em Lodebar. Chegaram lá e procuraram: quem é Mefibosete? Mefibosete poderia ter recusado. Ele poderia ter fugido mais uma vez. Sabe por que ele poderia ter fugido, irmãos? Porque o costume dos antigos reis, quando um assumia o trono que não era da mesma família, o costume dos reis era matar todos os parentes do outro rei, para que assim nenhum deles reclamasse o trono. Ele poderia muito bem: eu não vou dizer quem eu sou. Ele poderia ter recusado. Ele poderia ter dito não. Mas ele disse: Mefibosete sou eu. Eu sou esse homem. Ele se apresentou. Você pode até recusar o Espírito Santo de Deus te chamando nessa noite, mas também você não vai herdar o reino de Deus.
seja aberto ao chamado do Senhor. Amém? Segunda coisa que eu quero que você entenda: a graça do rei nos constrange. O que Mefibosete, quando chega no palácio, diz para o Senhor, para Davi, quando Davi pergunta: é você, Mefibosete? Aí ele disse: sou eu, teu servo. E Davi disse: eu restituirei todas as terras de teu pai. Eu vou te dar de volta a posição que você perdeu. Eu vou te colocar de novo dentre os príncipes. Deus quer te dizer nessa noite, é muito forte isso. Deus quer te restaurar nessa noite. Que Deus quer restaurar a tua vida nessa noite. Deus quer te colocar entre os príncipes das nações. Mas você precisa dizer sim, eu quero. E Mefibosete fala: que sou eu, teu servo? Ele estava dizendo assim: o que eu fiz para receber essa? Esqueceu, te peguei. Mefibosete disse assim: quem sou eu para receber essa graça? É isso. Você não fez nada para receber a graça do Senhor. Ele te dá porque Ele te ama. Jesus deu a sua vida na cruz, não porque você merece, mas porque Ele te ama e quer você de volta junto ao Pai. Aleluia! Aleluia! Basta você aceitar. Mefibosete fala uma expressão interessante. Ele diz assim: quem sou eu? Um cão morto? Quem sou eu? Um cão morto. Essa expressão cão morto na Bíblia quer dizer de uma autodepreciação. A expressão cão morto na Bíblia é como se ele dissesse assim: mas eu sou um inútil. Quem sou eu? Alguém sem valor. E o próprio Davi, em 1 Samuel capítulo 24, fala a mesma expressão quando Saul estava perseguindo. Ele fala a mesma coisa. Jesus sabe o que você tem no passado. Ele já experimentou isso que você está sofrendo. E mesmo assim, Ele quer restaurar a sua vida hoje. A graça de Deus, ela tem outros benefícios, ela traz consigo outros benefícios. É a terceira coisa que eu quero que você entenda. A graça de Deus tem adoção. O que o rei falou para Mefibosete? Você agora é como um dos meus filhos. Eu estou adotando você. Jesus está dizendo hoje: eu estou adotando você. Você é um dos meus filhos. Você é uma das minhas filhas a partir de agora. A graça traz adoção, a graça traz comunhão e alimento. A Bíblia diz que Mefibosete comia todos os dias à mesa do rei, como um dos filhos do rei. E sabe quantas vezes nesse trecho fala que Mefibosete ia comer na mesa do rei? Por 3 vezes. Toda vez, deixa eu te ensinar uma coisa. Toda vez que uma frase se repete num capítulo, presta atenção nisso. Toda vez que uma frase ou uma palavra se repete muito num capítulo, há um segredo de Deus para você ali. Amém? A graça tem adoção, a graça tem comunhão, a graça tem alimento para você. A graça tem proteção também. Porque todas as vezes que nesse tempo alguém te chamava para comer na sua mesa, essa pessoa se tornava responsável por você. O exemplo está no Salmo 23. Preparas uma mesa
perante mim, na presença dos meus inimigos ou adversários. O que Deus estava dizendo? Eu me responsabilizo por você. Se você aceitar comer na minha mesa, eu me responsabilizo por você. Deus está dizendo, eu estou me responsabilizando por aqueles que vêm para uma mesa de graça nessa noite aqui. Eu estou me responsabilizando pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pela tua empresa, pela tua igreja. Se você vier comer a minha mesa hoje, aleluia! Na mesa da graça, há igualdade também. Lembra que Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. Ele não podia andar direito, ele rastejava também. Mas a mesa, não era essa mesa que nós temos hoje, com cadeiras aqui. Era uma mesa baixa, em que as pessoas ainda se debruçavam em almofadas para comer. E quando o rei estava lá, com todos os príncipes em volta, entra Mefibosete se arrastando. E quando ele assume o lugar na mesa, todos ficam iguais. Para Deus, você não tem diferença dos outros. Para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não importa a tua classe social. Para Deus não importa quanto você tem de bens. Para Deus não importa o que você fez de errado no passado. Para Deus não importa se você é o único da sua casa que é cristão. Para Deus não importa, todos nós somos iguais. Isso é graça. Na mesa do rei, na graça do rei, tem intimidade para você. Imagina Mefibosete estando todos os dias na mesa do rei, aprendendo como o rei, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele interage conosco. Todos os dias Mefibosete aprendia um pouquinho sobre o rei. Irmãos, todos os dias na igreja nós temos que aprender um pouquinho quem é o Rei dos Reis. Todos os dias que você vier para a igreja, junto com os teus irmãos, nós aprendemos um pouquinho como é o Rei. O que o rei gosta, o que o rei não gosta. Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo que o que a gente faz vai acabar importando para o Senhor? Como a gente age, de que forma, de que maneira? Se estamos pecando, desagrada ao Senhor. Se estamos errando o que Ele disse que não é para fazer, nós desagradamos o Rei. Mas o Rei é amor, pastor, sim. Mas Ele também disse que Ele é justiça. Desde os tempos de Jesus já começavam a se ensinar falsas doutrinas. Irmãos, nós temos que pegar a palavra, mesmo que ela não seja agradável para nós, mesmo que não seja aquilo que eu queria. A palavra de Deus é aquilo que Ele quer e não o que eu quero. É aquilo que o rei quer e não o que eu quero. E Mefibosete, todo dia ele conhecia um pouco mais sobre o rei. Quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você, no Gênesis, a humanidade caiu. No Gênesis, a humanidade quebrou os pés. No Gênesis, a humanidade nunca mais andou
como ela andava com Deus. E desde então, a humanidade passou a se arrastar. E mesmo assim, Deus está dizendo: hoje eu vim te restaurar como meu filho, como os meus filhos amados. Isso é, aleluia, isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus. Jesus tem uma mesa de graça todos os dias para nós. Jesus tem uma mesa de intimidade, alimento, proteção, conhecimento todos os dias para nós. Basta aceitarmos o que Ele já fez na cruz do Calvário. E a Bíblia encerra esse capítulo falando assim: e ele, Mefibosete, né? E ele era coxa de ambos os pés. Por que Deus não curou Mefibosete? Por que Deus não ajeitou os pés de Mefibosete? Por que Mefibosete tinha que entrar todos os dias se arrastando, enquanto os outros príncipes eram normais? Enquanto o rei era normal, por que Mefibosete continuou se arrastando? Irmãos, sempre seremos pecadores nessa terra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, que mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu tendo feito tantas coisas erradas, mesmo eu tendo mentido algum dia, mesmo eu tendo me prostituído algum dia, mesmo eu tendo perdido as estribeiras com os meus pais algum dia, mesmo eu tendo desonrado a minha família, a minha casa algum dia, mesmo eu tendo falado mal dos meus vizinhos, mesmo eu tendo pecado contra a minha esposa, mesmo eu tendo adulterado, mesmo eu tendo perdido, Senhor, o foco de estar na palavra do Senhor, mesmo eu tendo me embriagado um dia, mesmo eu tendo me drogado, Deus ainda tem uma mesa de graça para nós. Mesmo assim, Deus ainda tem uma mesa de graça para nós. Basta apenas você trocar as suas vestes hoje. Basta apenas você querer mudar o seu comportamento hoje para um comportamento de um príncipe, de uma princesa, e andar com o rei todos os dias na mesa da graça.